Espírito, mais uma vez. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te seguirei, eu te ouvirei, eu te amarei, pra sempre, amém. E eu cantarei, e eu louvarei ao Rei, que é digno. Eu o amarei, e adorarei, junto aos teus pés. E eu cantarei, e louvarei ao Rei, que é digno. Eu o amarei, o adorarei e me prostrarei junto aos teus pés. Príncipe da paz, viverei só para ti. Só igreja. E eu cantarei e louvarei ao Rei, que é digno. Eu o amarei, o adorarei e me prostrarei junto aos teus pés. E eu cantarei e louvarei ao Rei, que é digno. Eu o amarei, o adorarei e me prostrarei junto aos teus pés. Príncipe da paz, viverei só para ti. Príncipe da paz, príncipe da paz, viverei só para ti. Para terminar, declare isso. Príncipe da paz, viverei só para ti. Aleluia! Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos, os que nos visitam nesta noite. Que Deus abençoe sua vida, que você se sinta bem em nosso meio e que Deus possa falar profundamente ao teu coração, como ministrou também na celebração das 5 horas. Que Deus ele receba a tua adoração e como santo que Ele é, que Deus ele te atraia para Ele com cordas de amor, porque é isso que Ele faz conosco. A santidade de Deus não nos expulsa de sua presença. A santidade de Deus nos atrai para Ele. Eu louvo a Ele por isso. Eu queria desejar aos que nos acompanham também pela internet a bênção de Deus. Que Deus abençoe sua vida onde quer que você esteja. E por esse tempo que você vai ficar conosco, que onde você estiver, você também sinta a presença do Pai. Que Deus ele receba também, de onde você estiver, a sua adoração. Amém? Amém. Queria orar com você, ore comigo. Obrigado, Deus bendito, por Tua presença neste lugar, porque a Tua palavra confirma que quando vozes são erguidas em louvor a Ti, o Senhor se manifesta, o Senhor se torna presente para receber cada adoração, cada louvor que dirigimos ao Senhor. Sabemos, ó Deus, pela fé que o Senhor nos ouve neste momento, e porque eu creio nisso, Pai, quero te pedir que sobre cada vida nesta noite, o Senhor dispense Tua graça, Teu favor, Tua orientação, a bênção da Tua esperança, Pai, inconfundível, aquela paz que excede a todo entendimento, que guarde o nosso coração para Ti, Pai. Que haja salvação neste lugar, que haja reconciliação, retorno, ó Deus, à comunhão contigo, o desejo mais profundo da nossa alma, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs, por aqueles que estavam em viagem e chegaram. Obrigado, Senhor, pela segurança, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor há de fazer. De verdade, nós cremos que aquilo que cantamos representa, ó Deus, a nossa fé. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o Emanuel, o Deus que habita conosco. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tudo governas, nós cremos, Pai, em tudo que nós ministramos a Ti nesta noite. Venha sobre nós,
Ó Deus, portanto, o senso da Tua presença, mas as bênçãos que emanam, ó Deus, de Ti sobre cada um de nós, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Você pode se assentar. Eu queria dar uma prestação de contas para vocês, como sempre a IBAGE faz. No domingo passado, nós levantamos uma oferta para o Centro de Recuperação Missão Restaurar. Quantos se lembram? Nós levantamos no final, porque depois de fechado, entrou ainda uma oferta. Então, nós levantamos naquela noite o valor de R$ 1.680. E na quarta, agora passada, eu fui, juntamente com a irmã Nadir, com a irmã Lucileide, com o pastor Kelner, nós fomos ao Lar Batista das Crianças em Mogi, conhecer o projeto, para tentar descobrir como podemos ser bênção, além de já termos sido levando os lençóis para as camas das crianças que moram naquele orfanato. Mas a gente quer fazer muito mais, talvez aí criar uma parceria com o Lar Batista de Crianças. E de lá nós fomos levar a oferta em mãos ao irmão Sérgio, que é o que dirige o Centro de Recuperação. Está aí a foto. Acho que tem que apagar a luz aqui para ficar mais visível. Então o Sérgio é o do centro aqui. Ele está levantando o cheque porque nós levamos um cheque em nome da IBAGE. Então eu queria prestar essa conta a vocês. Ele ficou muito feliz. Esses são os pastores que coordenam o Centro de Recuperação, auxiliando o Sérgio, porque o Sérgio hoje ele pertence a uma outra igreja, e essa igreja dá o apoio a ele, e ele louvou muito a Deus e agradeceu a Deus, me pediu que fizesse isso, que agradecesse aqui a oferta levantada. A gente pôde ver com os nossos olhos a capela que eles estão levantando, né, o lugar onde eles terão as reuniões de oração de todos eles. A gente viu o progresso desde que o Sérgio assumiu esse centro de recuperação, e a gente pôde louvar a Deus. Obrigado pela sua participação, que Deus abençoe abundantemente a sua vida. IBAGE News. Graça e paz. Começa agora mais um IBAGE News, com as notícias da programação da sua igreja. Atenção você jovem, o acampamento, o tão esperado acampamento está chegando. É no próximo final de semana, 28, 29 e 30 de junho. Mas não se preocupe, tá? Ainda dá tempo de fazer inscrição, pode me procurar a Isadora, o Vitor no final do culto, e nós teremos o maior prazer de te inscrever. Não fique fora, participe conosco. Valeu! Nessa sexta-feira, dia 28, teremos a nossa vigília de oração aqui na igreja, a partir das 21 horas. Se você não tem carro, teremos a nossa famosa carona solidária. Contamos com a sua participação. Atenção homens, dia 29 é um dia muito especial, pois será o início do Ministério Corajosos e você está sendo convidado a participar. O evento acontecerá no sábado e sairá daqui da IBAGE às 9 horas da manhã. Participe! Em julho, você que é da IBAGE, você que talvez nem tem vindo nas EBDs, você tem uma oportunidade. Nós temos sempre nas férias o nosso escolão de férias. E nesse julho nós vamos estudar sobre a graça da vida eterna. Você não pode deixar de vir e participar desses momentos especiais de aprendizado como igreja. Tem um horário especial, começa às 10 da manhã. Então, você tem um pouquinho a mais para dormir, mas participe. Veja aí o videozinho de divulgação do escolão de férias. A morte, ela está presente na existência humana desde o início dos tempos. Mas como é difícil nos acostumarmos à sua presença. Como é difícil aceitá-la. Ela interrompe planos, atrapalha sonhos, separa pessoas. Qualquer homem, por mais bem-sucedido que seja, um dia irá se render a ela. Mas Jesus, o Filho de Deus, a enfrentou e venceu.
Que vitória foi essa? Como isso nos afeta? Dúvidas como essa serão discutidas em nosso escolão de férias em julho. Escolão de férias, todo domingo, às 10 horas da manhã, na IBAGE. Você não pode perder. E a partir de agosto aqui na IBAGE nós temos novidade, vários cursos ministrados para você que faz parte da nossa comunidade. Teremos curso de judô aos sábados para crianças de 6 a 12 anos e teremos também curso de hebraico bíblico às quintas-feiras das 7 até às 22 horas. É uma oportunidade excelente que você não pode perder. Se inscrever ou inscrever seu filho ou alguma criança conhecida. As inscrições são pela secretaria, então aproveite. IBAGE é isso, o lugar onde floresce a esperança. Fica por aqui mais um IBAGE News. Até a próxima semana com as notícias da sua igreja. Que legal, que da hora. E última vez eu sou mais uma edição da revista Movimento Gospel. A revista Movimento Gospel conseguiu, por um tempo, através de patrocinadores, tornar essa revista gratuita. Mas com o passar do tempo, nem todos os patrocinadores mantêm. E eles criaram uma nova estratégia. De para as igrejas onde, aqui no Vale do Paraíba, elas já chegaram, a gente poder manter esta revista, que eu tenho certeza, ela é uma bênção para a nossa região. E as duas pessoas hoje que dirigem a revista são membros da IBAGE. Ela está sendo disponibilizada para você pelo preço de R$3. Desses R$3, R$1 fica na igreja onde ela é vendida. Então, como ela está sendo difundida, divulgada em todas as igrejas e outras denominações que conseguem fazer com que os seus membros a adquiram, R$1 fica para a igreja. E a gente usa isso para outro recurso, para outro ministério da IBAGE. Queríamos então que você adquira, ao final, no nosso hall de entrada, com o Ministério de Recepção, para sua edificação e para a gente manter essa revista ainda sendo editada. Que Deus abençoe. Irmãos, vamos nos colocar em pé mais uma vez. Queria saber se temos visitantes aqui nessa noite. Você, por favor, levante a sua mão, se você está nos visitando. Mais alguém? Lá em cima na galeria. Você não tem noção do abraço que você vai receber agora. Do abraço da IBAGE em você. É o famoso quebra-costela. Gente, abrace pelo menos 28 pessoas. Dê 28 beijos. Que esse momento seja especial para cada um de nós. Seja você que está na internet, nos acompanhando, Deus abençoe a sua vida e louve ao Senhor conosco. Mais uma vez, do início. Santo, Santo, poderoso, querem cá te vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro
nome. Santo é o teu nome em todo lugar. É do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é o teu nome em todo lugar. É do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Nós te aplaudimos, Deus, declarando que o Senhor é santo, santo, santo. separar a igreja em duas partes. Uma parte de mulheres do meu lado esquerdo, ou seja, galeria, e aqui no meio. Vocês, mulheres, vocês vão cantar junto com a Fátima e a Raquel. A melodia que vocês já conhecem, amém? Cantem assim, ó. As mulheres dessa ala. Pode ser melhor para Deus.
As mulheres desse lado. Gente, nós estamos treinando para cantar lá no céu, amém? No coro do Senhor. As mulheres desse lado. Louve, exalte ao Senhor. Vocês. Agora todos os homens. A gente vai fazer parte do grupo de tenores lá do céu, amém? Todos os homens junto comigo. Louve, é agudo. Louve, exalte ao Senhor. É isso aí, mais uma vez. Louve seu nome, Pai. Todas as vozes, toda a igreja, louve. Exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Para terminar, louve seu nome. Senhor, do que vamos cantar no céu, junto contigo na eternidade, Pai. E só podemos cantar isso porque o Senhor nos permite, Pai. O Senhor enviou o seu Filho ao mundo para que pudéssemos ter essa oportunidade de, reconhecendo o Senhor como único e suficiente Salvador de nossas vidas, poder cantar hinos de adoração ao Senhor na eternidade, ó Pai. Muito obrigado por essa oportunidade. E nós queremos, enquanto igreja, continuar louvando ao Senhor e exaltar a Tua santidade em todo tempo, em todo lugar, para todo sempre, Deus. Em nome de Jesus. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de com seu coração. Aleluia. Hás de ser, Senhor, Santo, 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 nós os somente
Os irmãos podem se assentar. Boa noite. Eu quero falar para os corajosos que sábado a gente deve sair impreterivelmente de 9 horas. E vai ser uma alegria para nós começarmos esse ministério lá no sítio do Dani. Levanta a mão aí, Dani. Isso, em Paraibuna. Os homens devem levar cada um 10 quilos de carne. Eu levo o carvão, não tem problema. E lá nós certamente comeremos juntos, mas muito mais do que isso, nós tentaremos ouvir a voz de Deus e saber o que Ele quer para nós. E decidiremos algumas coisas. Vocês que puderem vir de carro para dar carona a outros, venham de carro, para que a gente possa alocar todas as pessoas. Não estou fazendo exatamente uma lista fechada e todos que vierem, a gente quer levar. Amém? Eu não sei vocês, enquanto nós louvávamos Santo, 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 as versões mais diversas, eu fiquei imaginando a presença de Deus. E eu temo muito essa questão da presença de Deus. Não porque a gente está exatamente na igreja, mas em todo lugar que eu estiver, eu preciso me comportar assim. Sabe, Deus aceita a nossa oferta com alegria, porque Ele é santo, e Ele quer pessoas santas ofertando. A coisa mais bonita do ser humano é cultuar a Deus. Nós fomos criados para isso. E aqui em Levítico capítulo 9, 22 do 22 a 24 diz assim: depois Arão levantou as mãos em direção ao povo e o abençoou. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, a oferta queimada, a oferta de gratidão, desceu da plataforma do altar. E assim Moisés e Arão entraram juntos no tabernáculo e quando saíram abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade de Israel. Então saiu fogo da presença do Senhor, consumiu a oferta queimada e as porções de gordura sobre o altar. Quando o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto no chão. Sabe, hoje a gente não tem uma oferta queimada aqui na frente, literalmente falando. Temos ofertas de coração, de vidas, de sinceridade, de compromisso com Deus. A obra de Deus é assim, é sustentada com ofertas. Qual foi a oferta que você trouxe hoje, o dízimo, diante do Senhor? Faça isso não com tristeza nem com constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Culto ao Senhor. Culto ao Senhor é não só você trazer aquele dinheiro que você sentiu o desejo, mas fazer de coração aquilo que Deus colocou no seu coração. E Deus se alegra quando a gente vai ao altar. A oferta que você trouxer é agradável ao Senhor. E nessa hora, você que faz parte da igreja, que é membro, que é congregado, pode vir trazer sua oferta enquanto cantamos. Se você entrou na igreja hoje não é membro, nós não queremos constranger você, mas se Deus tocar no seu coração, faça voluntariamente no nome de Jesus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Diretos louvores transbordam o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver.
tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, o Senhor. Eu não sei vocês, mas eu, quando canto esse cântico também, que diz a honra, a glória, eu viajo. Eu viajo na presença de Deus e fico imaginando como é estar prostrado diante daquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. É muito bonito esse momento. E aproveitando esse momento tão gostoso, eu quero convidar as crianças de 3 a 8 anos para estarem aqui na frente. E também avisar as mamães que têm nenéns de berçário, se quiserem utilizar, o berçário está à disposição, está funcionando também. Todas as crianças de 3 a 8 anos. Amém. Vamos orar. Amém. Tem mais? Oremos. Pai bendito, Deus de glória, louvado e exaltado seja o teu nome. Nós tememos e trememos diante da tua face quando adoramos a ti com o que somos, com o que temos, Pai. E nessa hora tão bonita, Pai, que teu povo ofertou, eu quero também agradecer-te pelas crianças da nossa igreja. Abençoa elas, Senhor Deus, agora, nesse momento em que vão ouvir também da tua palavra no cantinho delas. Que elas possam crescer, aprendendo a temer o teu nome, a te amar, a respeitar os seus coleguinhas e a ver Jesus através dos olhos da fé. Abençoa o culto dessa noite, a mensagem, que essa santidade que nós cantamos, que essa postura diante daquele que é digno, possa continuar enquanto ouvimos tua palavra, Pai. Nós queremos ouvir-te, fala conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um louvor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que me tocou
Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Mais uma vez, do início. Mais que uma voz, mais que um louvor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Amém? Enquanto os meninos vão descendo, eu queria cantar uma música com vocês que fala muito sobre esse tema que nós temos estudado e aprendido durante esse mês. Mais de Cristo, menos de mim. Quantos têm sido abençoados durante esse mês pelas mensagens? Só isso? É isso mesmo? Ah, tá. Que bom. Queria que você fechasse os seus olhos agora e que essa letra dessa música pudesse ser verdade na sua vida e na minha vida. Que diante do trono do Senhor nós possamos buscar mais dele, sempre mais dele, muito mais dele e menos de nós. Faça a sua oração agora enquanto eu canto essa canção. Ó Santo Deus, posso contemplar o teu poder e as tuas maravilhas diante do trono, ó Pai. Eu agora estou pra te adorar. Quero conhecer-te cada dia mais. Meu coração deseja sempre mais de ti, mais de ti. Água viva, fogo santo, vem derramar sobre mim. Mais de ti, mais de ti. Meu clamor ele ouvirá, sua unção renovará
viver, Senhor. Seu sacrifício de amor por nós trouxe vida, trouxe perdão. Sua doce voz nos traz a direção pra caminhar. Quero conhecer-te cada dia mais, meu coração deseja sempre mais de ti, mais de ti. Água viva, fogo santo, vem derramar sobre mim. Cante comigo. Mais de ti, mais de ti. Meu clamor ele ouvirá, sua unção renovará em meu viver, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Muito mais de Ti e muito menos de nós. Para a glória do Teu nome, Pai. Mais de Ti e menos de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero mais de Cristo e menos de mim. Quero perdoar e não ressentir, resignar, não desistir. Quero repartir o que tenho e ser como Jesus. Quero menos trevas e mais luz. Eu quero mais de Cristo e menos de mim. Quero ser incontido no amor. Quero com esperança suportar a dor. Quero a verdade do Pai e não a minha. Eu quero mais de Cristo e menos de mim. Ser compassivo e gracioso, ser manso e humilde como Ele foi, viver o que se ensina, pensar nas coisas lá de cima, ser tranquilo, não ansioso, pacífico e não violento, ser como Cristo, simples e modesto. Eu quero mais de Cristo e menos de mim, mais devoção, menos amargura, mais sensatez, menos orgulho. Eu quero olhar para trás e ver Deus na minha história. Eu quero olhar para frente, desejando sempre a sua glória. Quero ser arrependido, agradecido, pronto para obedecer, disposto a se entregar. Eu quero mais de Cristo e menos, cada vez menos, de mim. Nós temos ministrado sobre esse tema com uma expectativa. Cada vez que a IBAGE oferece mensalmente um tema bíblico, a ideia que nós temos como pastores é de que você se sinta impulsionado a viver aquilo que você ouve, a praticar aquilo que você recebe. Não terá validade nenhuma a nossa vinda, e nem mesmo o meu preparo, nem o preparo dos outros pastores, se nós não entendermos que não apenas recebemos informações aqui, mas nós recebemos princípios para serem vividos. E só há eficiência, só há poder, só há graça, quando nós aceitamos o desafio de arriscarmos a praticar aquilo que a gente ouve. Tenho certeza absoluta de que é assim que nós nos tornamos abençoados por Deus.
E é assim que Deus se torna mais em nós e nós nos tornamos menos de nós mesmos para que Ele cresça. Com vocês eu tenho sido impactado pelo movimento social último das manifestações do Brasil inteiro. Como você, eu tenho uma opinião pessoal, às vezes leio no Facebook algumas declarações a favor, outras contrárias, mas eu vejo como mais positivo do que negativo todas essas manifestações. Nós estamos debaixo de uma democracia e o exercício democrático de uma voz exigindo mudanças ou se posicionando frente a algum tipo de lei ou de decisão, seja ela do governo ou de empresas, para mim é sempre muito positivo. Eu sempre tive dificuldades com a passividade brasileira. E eu também sou brasileiro. Eu sempre me vi passivo diante das coisas, sem reclamar, sem pensar nos direitos, né, do outro, meu. Então, todo esse movimento me parece muito mais benéfico do que negativo, embora eu seja como vocês, completamente contrário a todas as reações de vandalismo, assim como os próprios líderes do movimento também têm se pronunciado que eles são contrários a esse tipo de coisa, a quebra, a violência. O Douglas estava conversando comigo que num desses momentos em que ele ficou parado com o carro na Dutra, eu fiquei na quinta-feira, ele foi assaltado. E até disse, pastor, lembra a todos que, embora esse movimento ele seja conduzido por pessoas que realmente querem apenas a reivindicação de direitos, existem pessoas que aproveitam esse momento, né, Douglas? Graças a Deus, porque o Douglas não sofreu nenhuma violência contra o seu físico, mas foi-lhe levado alguns bens. Então ele lembrou que talvez nós pudéssemos ter cautela e cuidado quando no engarrafamento pararmos e termos nosso carro talvez distante de outros. Segue aqui agora o conselho que o Douglas está nos dando. Mas o movimento em si, ele é a reação de uma possível passividade social em direção ao nosso governo. E o nosso governo tem reagido, né? Já houve uma manifestação pública da nossa presidenta. Isso significa que existem resultados. Eu não concordo com nenhum tipo de violência e vandalismo, mas fiquei pensando que quando nós nos erguemos e saímos da passividade, de apenas percebermos a violência e a insegurança, o caos da saúde e não fazermos nada, tenho a impressão que o desejo do Criador fosse por uma manifestação mesmo, fosse por um desejo ardente de justiça. Embora acreditemos piamente que Deus não tenha nenhum tipo de aprovação para o vandalismo, para a violência, mas a soma dos jovens se erguendo me faz pensar na santidade. E aí pensei nessa semana sobre a santidade. A santidade, ela é uma ação ativa de alguém em relação ao pecado, porque muitas vezes nós somos passivos com o pecado. Às vezes nós admitimos um estilo de vida que, conscientes, desagrada a Deus e não fazemos nada. E aí fiquei pensando, puxa, que bom seria se com o mesmo impulso que todos os jovens, e agora um movimento nacional, em prol de melhor segurança, menos corrupção, melhor saúde, transporte, se fizéssemos isso também espiritualmente, se os filhos de Deus se levantassem e dissessem não quero mais pecar contra o Senhor, não quero mais ser orgulhoso, eu não quero mais mentir. Se nós utilizássemos esse recurso das manifestações do Vale do Paraíba, em São Paulo, e agora explodindo, se espalhando por todos os estados, se nós utilizássemos isso, Letícia, no nosso relacionamento espiritual com Deus. E se nós não admitíssemos mais uma vida que desagrade a Deus, se a gente se erguesse e dissesse, Senhor, basta, é mais de Ti, menos de mim.
Se você tem que mudar alguma coisa, como eu percebi que tenho que mudar, no final desse sermão, quando eu estava escrevendo, eu disse a Deus em oração, e eu disse antes de vocês, eu disse: Pai, preciso mudar muitas coisas em mim. E eu não quero mais ser passivo. Não quero passar panos quentes em atitudes que têm desonrado o Senhor e desagradado. Eu queria convidar você a gente refletir sobre isso juntos, nessa noite. A gente repensar a santidade de Deus, repensar a impureza que nós temos que ir contra ela. Vocês ouviram, desde o momento em que se assentaram aqui no início da celebração, vocês ouviram que Deus é santo. Que Deus é santo. E que Ele é 3 vezes santo. E que a gente deve consagrar nossa vida a Ele. Vocês ouviram aqui nesta noite que Ele nos pintou com perfeição. E nos deu uma vida para a gente viver uma vida que o agrade. Não que agrade a nós mesmos. Por isso, eu convido você a gente avaliar uma história bíblica. E nessa história, tentarmos nos compreender como algum dos 2 personagens principais dela. E talvez analisarmos nossa vida sobre o foco destas vidas da história milenar. Tem mais de 2000 anos a história que a gente vai ler. E considerarmos nesta noite o nosso relacionamento com Deus e quão abençoador é esse relacionamento que nos provê perdão, que nos provê graça. Os jovens têm erguido suas bandeiras, eles têm ido para a rua, e porque saíram da passividade, estão recebendo resultados. Se eu e você também deixarmos a passividade e nos levantarmos em direção à santidade de Deus que Ele requer, que Ele espera, nós também teremos uma intimidade maior com Ele. Nós o perceberemos mais em nossa vida. Vai por mim, é isso que eu quero transmitir para você nesta noite. E é isso que Deus espera falar ao teu coração. E eu espero que Deus me use, para que Ele, como falou ao meu coração, fale também ao seu. Queria que você fosse comigo para o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 7, 36 a 50. Evangelho de Lucas, ele não foi um apóstolo de Jesus, ele era um médico e um historiador. E ele, depois da morte de Jesus, reúne todos os depoimentos de pessoas que conviveram com Jesus e escreve este Evangelho. Capítulo 7, a partir do versículo de número 36, diz assim: Um dos fariseus pediu a Jesus que fosse almoçar em sua casa, e Jesus aceitou o convite. Quando eles se acomodaram para comer, uma mulher prostituta soube que ele estava lá e trouxe um delicado frasco de alabastro com um perfume caro. Ela se ajoelhou atrás de Jesus e a seus pés, chorando, até que os pés dele ficaram molhados com as lágrimas dela. Depois, ela os enxugou com os cabelos e os beijou, derramando perfume sobre eles. Quando o dono da casa, que era fariseu, viu o que estava acontecendo e quem era a mulher, disse consigo mesmo: Isso prova que Jesus não é um profeta. Porque se fosse ele, saberia quem está tocando nele, que espécie de mulher ela é. Uma pecadora. Então Jesus falou ao fariseu: Simão, tenho algo para dizer-lhe. Pois não, mestre, respondeu Simão, diga. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Porém, nenhum dos 2 podia pagar-lhe. Então ele generosamente perdoou a dívida de ambos. Qual você pensa que o amará mais depois disto? Suponho que aquela pessoa a quem foi perdoada a dívida maior, respondeu Simão. Você está certo, concordou Jesus. Então ele se voltou para a mulher e disse a Simão: Olhe, veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei na sua casa, você não se deu ao trabalho de me oferecer água para lavar as poeiras dos meus pés. Porém ela os lavou com suas lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você deixou de me dar o costumeiro beijo de saudação, porém ela beijou meus pés diversas vezes, desde a hora em que eu entrei aqui.
Você se esqueceu da cortesia comum de colocar óleo em minha cabeça, porém ela me cobriu os pés com um perfume raro. Portanto, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, pois ela me amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Ele disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Então os homens que estavam à mesa disseram consigo mesmo: quem este homem pensa que é, andando por aí a perdoar pecados? E Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Preciso fazer uma oração com vocês, para que Deus nos abençoe, para compreendermos esse texto. Ore comigo. Pai, nós unimos nossas mentes e corações, depois de termos lido essa história na Tua Palavra, para Te pedir que o Senhor nos permita compreendê-la, porque existem princípios nela, que podem nos ajudar a nos relacionarmos contigo de uma maneira, ó Deus, aprovada. Por isso, Pai, fala do menor ao maior neste lugar, fala ao coração, usa a minha mente e os meus lábios. Eu me consagro a Ti para o Teu louvor em nome de Jesus, que todos digam amém. Que assim seja sobre sua vida. A história de Simão é a história de todos nós. Quem de nós já não quis Jesus em sua casa, em sua vida? Quem de nós já não viu a história do Galileu, o filho de Maria e José, o Nazareno, cuja história o apresenta como filho de Deus, o próprio Deus entre os homens? Quem de nós já não chorou, talvez assistindo a Paixão de Cristo, dirigida por Mel Gibson? Quem de nós já não desejou de fato a dirigir-nos, a consolar-nos, a intervir na nossa história, a fazer um milagre? Quem de nós já não pediu isso? Só que há uma distância muito grande em admirar Jesus e segui-lo. Há uma distância muito grande em admiti-lo como Salvador e desejá-lo como Senhor. Como um bombeiro que salva a sua vida, mas que você não quer de maneira alguma convivendo com você em sua casa. Talvez um bombeiro que lhe salve de um incêndio receba tapinhas nas costas, quem sabe até um dinheiro, mas não mais que isso. Às vezes nós tratamos Jesus assim, como um bombeiro, que nos trouxe salvação, mas a gente não quer relacionamento com Ele, porque nos custará abrir mão daquilo que talvez seja precioso para nós, um costume, um vício, um preconceito, uma tradição familiar, o que quer que seja. Uma mentira, um medo. Se relacionar com o Filho de Deus é se relacionar na medida da gente viver uma vida que o agrade, que atinja o coração. Simão o convidou. Uma mulher, sem ser convidada, entrou na história. E a gente vai tentar observar aqui, até o final do sermão, quais dessas duas pessoas corresponderam à santidade que Jesus esperava para suas vidas. Uma, prostituta, marginalizada socialmente. O outro, religioso em sua época. Homem de quem se dizia: ele vive mais perto de Deus do que eu. Queria convidar vocês, então, a gente avaliar os 3 princípios que a gente pode enxergar nessa passagem. Primeiro, santidade humana não é só ausência de pecado. É a presença de quê? Do arrependimento. Porque nós acreditamos que uma pessoa santa é alguém que nunca pecou. E nós erramos nisso. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Toda a humanidade pecou. Não há um só ser humano que tenha alcançado em vida o dom da perfeição de ausência de pecado, senão o Filho de Deus. Fora Jesus, ninguém, segundo a Bíblia, poderá alcançar nesta vida a perfeição de ausência completa de pecado. O que nós conseguimos é nos livrarmos de um, depois de lutarmos muito, até que apareça outro. Até que depois de termos conquistado já a vitória sobre muitas falhas na nossa vida, orgulho, mentira, preconceito, vaidade, a gente retorne a algum deles. E esse é o ciclo humano, porque nós somos pecadores. Foi o que cantamos. Nós, os pecadores, não podemos ver a tua presença, a tua face sem temor. Santidade humana não é não fazer isso, não fazer aquilo.
é a presença de arrependimento aqui dentro. Mas um arrependimento, Carol, constante. Era um estado de quebrantamento diante do Senhor. É quando você se relaciona com sua esposa, com seu esposo, e numa falha cometida no casamento, um confronta o outro e imediatamente, tá certo, eu errei. Mas nós demoramos muito para ter esse estilo de vida que o Senhor espera, porque às vezes nós justificamos os nossos erros. E aquele homem, ele não podia ter cometido essa gafe. Ele convida aquele que é o santo, o Messias, a esperança de Israel, o Cristo, o ungido de Deus, o Filho do Altíssimo. Ele convida para almoçar à sua casa, e na celebração das 5, fiquei pensando no cardápio, talvez um frango com macarrão, e uma farofinha, talvez uma Coca-Cola, talvez um pudim de leite condensado. Eu sei que aquele homem deve ter preparado um banquete, porque além de Jesus convidando os 12, ele convida também os seus amigos. Ele tinha muito dinheiro, talvez, muita posição. Talvez ele dissesse, vou fazer um favor a Jesus, vou convidá-lo para um almoço na minha casa. Coitado, vive de casa em casa, não tem casa própria. Vive de oferta em oferta dos outros. Vamos quebrar o galho dele? Talvez o Simão tenha pensado isso. Só que ao estar diante do santo, o único sem pecado, ele se colocou como juiz sobre a mulher, e esse foi o seu erro gravíssimo. E nós fazemos isso também. Na convivência com Jesus, porque Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, Mateus 28, 19 e 20, ele disse, eu vou estar com o Kelner, eu vou estar com a Renata, eu vou estar com o Douglas, eu vou estar com o Eduardo, até que a história, vou estar com você, Sheila, até que a história se encerre. Então, por Jesus estar comigo todos os dias, ele é o único capaz de enxergar dentro do meu ser quais são os meus pecados. Mas aquele homem, Simão, ele julga a mulher. Para o fariseu, que era uma espécie de religioso da época, para o fariseu era possível se orgulhar por não ser pecador. Porque o arrependimento era um ato externo, um ritual. O arrependimento era da boca para fora. Era um ato de mãos erguidas e ninguém conseguia enxergar o que de fato estava dentro daquela pessoa que erguia as mãos, que vestia roupas santas. E esse é o nosso erro grave que nós cometemos. Ele não está preocupado com atitudes externas, porque arrependimento começa de dentro para fora. É aqui dentro. É um estado de humilhação, de se achar sempre menos do que o outro e nunca mais. Mas Simão olha para aquela mulher. E ele é fariseu, conhece a lei, ele obedece a lei, naquilo que ele pensa. Essa mulher, ela tem muito mais pecados que eu. Já não pensamos assim? Será que nós já não pensamos, Senhor, por que não dá certo a coisa na minha vida? Eu sou menos pecador que aquele outro. Será que já não arriscamos dizer de alguém próximo a nós? Simão pensou isso. Eu tenho menos pecados que ela. Será? Aí Jesus começa a contabilizar, porque só Ele pode fazer isso. Pensem comigo agora. Você quer oferecer a Deus uma atitude que o agrade? Então não é só não pecar. Porque você pode, de verdade, não ter nenhum vício. Mas você pode ser orgulhoso e ninguém vê. Só Ele vê. Você pode ser preconceituoso e ninguém vê. Você pode ser, na verdade, um hipócrita e ninguém vê, só Ele vê. Então não é só deixar de pecar. Não estou dizendo que também não seja isso. É isso também, mas não é só isso. Uma pessoa santa para Deus é aquele que vive em estado de quebrantamento. Um homem chamado Davi, um rei em Israel, homem segundo o coração de Deus, em Atos capítulo 13, Lucas, que escreveu esse livro, cita Davi como um homem segundo o coração de Deus. Ele pecou contra o Senhor. A Bíblia registra que ele não só planejou o assassinato de uma pessoa, como também traiu, adulterou com a mulher deste para quem ele programou o seu assassinato. Mas aquele homem tinha arrependimento. Quando ele foi confrontado, imediatamente ele disse, pequei. Ele não negocia com Deus. Mais de Cristo, menos de nós, seria um estado de quebrantamento constante. Por isso,
As manifestações sociais nos ajudam muito. Por quê? Nós somos passivos. E Deus quer que nós sejamos ativos. Levante, vá para a rua. Quebrante-se diante de mim. Quebrante-se diante de alguém que lhe diz que você errou. Assuma os seus erros. E eu não sei como foi sua semana. Eu sei como foi a minha. Nem sei como foi da minha esposa. Porque eu não consigo chegar dentro da alma dela. Mas eu sei como foi a minha semana. E eu sei como Deus me quebranta, como me confronta. E eu quero oferecer a Ele isso. No final do meu sermão, eu me ajoelhei e eu orei. Deus, me dê um coração sempre quebrantado diante de Ti. Mas isso não é difícil, não é fácil manter. É difícil. É difícil. Vez por outra, nós vamos olhar para o outro e julgá-lo como mais pecador que nós, como fez Simão com a mulher. E aí Jesus vai contar uma história. E a história nos leva ao segundo princípio. Simão, que te parece? Tinha um homem que devia 500 moedas de prata e o outro 50. Você sabia que a gente nunca vai poder fazer um favor a Deus para que Ele nos perdoe? Existem pessoas que acham que o perdão é uma moeda de troca. É generosidade de Deus, é pura misericórdia. O perdão que nós recebemos dele não é um favor, não é uma moeda de troca. Eu sou dizimista, que Ele me perdoe pelo que eu faço. Não é assim que funciona no reino espiritual. Deus resolveu, por misericórdia e graça, te conceder uma nova chance. E em uma passagem bíblica que eu gosto muito, de Lamentações de Jeremias, diz que a causa da gente não ser consumido, destruído, é porque Ele faz com que essa misericórdia se renove todas as manhãs sobre nossa vida. Uma vez um professor meu pegou aquele elástico que a gente usa para amarrar o dinheiro. Sabe aquele elástico? Ele rompeu, e aí então ele esticou, porque aquele elástico tem um ponto de tensão. Ele esticou e disse, sabe qual é a misericórdia de Deus? Ele foi até o máximo, falei, isso aí vai soltar, vai pegar na testa de alguém. Fez isso na sala de aula. E aí, olha só, a misericórdia de Deus é assim, você vai pecando contra Ele e Ele vai esticando. Tem uma hora que ele de verdinho fica quase branco, vai perdendo a cor. De tão tensionado está o elástico. E ele, quando estava bem ponto de romper, ele diz, mas Deus faz assim, Deus volta todas as manhãs para a tua vida. Ele vai esticando. Você vai esticando, vai pecando contra Ele. Até que no momento de quebrantamento, Ele volta o elástico. Eu achei isso maravilhoso para mim. De vez em quando eu pego assim, Senhor, como é que está o elástico? Senhor, me perdoe, Senhor. Eu sinto Deus fazendo assim com o elástico. Misericórdia. Santidade humana não é de maneira alguma a ausência de preconceito, é a presença de sensatez. Não é só não julgar os outros, é ser sensato sobre quem você é. Sabe o apóstolo Paulo? Ele escreveu mais de 13 cartas, acredito eu, no meu posicionamento sobre o livro de Hebreus, no Novo Testamento. Só que ele é capaz de dizer, de todos os pecadores, eu sou o pior deles. Um homem que teve uma experiência de ter uma visão de onde Deus habita. Quase que ir lá e voltar. Essas experiências maravilhosas que ele teve dos milagres de Deus em sua vida. No entanto, ele diz com sensatez de todos os pecadores, eu sou o pior. Nós precisamos oferecer a Deus uma santidade coerente. Senhor, eu sou pecador diante de Ti. Jesus, em um determinado momento do seu ministério, ele usa uma ilustração de um fariseu e um publicano. O fariseu ficava nas esquinas dizendo, obrigado, Senhor, com as mãos aos céus, enquanto muitas pessoas passavam e podiam ouvi-lo. Obrigado, Senhor, porque eu não sou um pecador como o publicano. Eu jejuo 3 vezes por semana, eu oro, eu dou meu dízimo. Aí Jesus disse, agora eu quero mostrar para vocês o segundo. O publicano, no entanto, ele é alguém que não fica nas esquinas, mas fica batendo no peito, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Jesus encerra dizendo, qual deles você acha que de verdade atingiu o coração do Senhor? Todos acham que é o fariseu, porque ele é o religioso. Ele é o homem de quem se espera que esteja mais próximo de Deus. Jesus diz, não, é o publicano. Porque é sensato.
Todos nós precisamos entender isso nessa noite. Não é o tempo de caminhada com Deus e nem o tempo de conversão que nos aponta como mais santos. É a profunda convicção de que somos plenamente pecadores. Porque cada vez, e eu já sou convertido há 33 anos, cada vez que eu me descubro com a graça de Deus vencendo um pecado, descubro outros 10. E a lista parece enorme. E quando eu me encontro lá na frente, olhando para trás, dizendo, Senhor, obrigado, porque com o teu poder eu mudei tanto. Aí eu caio num pecado que eu cometi lá atrás. E esse ciclo na minha vida me faz ver quão limitado eu sou no relacionamento com o santo, com o Senhor dos senhores. E aí eu sou sensato. De maneira alguma eu posso apontar para os outros, julgar os outros. Porque alguém acredita, não, ele é santo porque ele não tem preconceito. Não é só ausência de preconceito. É ser sensato sobre quem é. E em relação a Deus, como Paulo eu pego emprestado, eu sou o pior de todos. Talvez a gente julgue, pastor, mas eu sou sensato, eu acredito que eu seja também um pecador. Quanto desta consciência te faz se jogar aos pés do Senhor? Quebrar perfumes raros e chorar aos pés dele. Quanto? Porque a sensatez da prostituta a fez fazer isso. Se lançar sem reservas, sem olhar para sua família, lançar-se com ousadia, com coragem, reconhecendo de verdade os seus pecados. O religioso, ele julga. Se Jesus soubesse quem é esta mulher, ele não deixaria ela fazer o que está fazendo. Muitos se escoram na justificativa de não julgarem os outros. Pastor, eu não julgo ninguém. Mas precisam julgar a si mesmos. O arrependimento, ele é um movimento pelo auto-julgamento. Eu pisei na bola com o Senhor. Senhor, eu estou distante de Ti. Isso que eu faço, tenho certeza, desagrada ao Senhor. Sensatez. Percepção. Já contei uma história para vocês, mas sempre essa história, ela ficou na minha mente. Eu estava no supermercado e quando eu fui comprar laranja, eu comprei laranja lima, que é mais cara que laranja pera. Eu peguei a laranja lima e levei a menina para pesar na balança e ela errou porque não conseguiu identificar visivelmente que aquela era a laranja lima. E ela colocou o preço da laranja pera, Daniel, que era mais barato. E eu vi o erro e eu fiquei quieto. Na época eu pastoreava a PIB em Suzano. E eu fiquei quieto porque julguei que estava levando uma vantagem. E imediatamente eu pensei, essa menina não vai ter que pagar por isso, é o dono do supermercado. Peguei a laranja, o pacote, com aquele selo lá, todo feliz, porque R$1,30 havia sido economizado. Coloquei no carrinho. E fui fazer o restante da compra. E Deus não deixa barato, né? Deus não deixa. Entrei no corredor de macarrão para pegar extrato de tomate. Ouvi uma voz assim: você vai se vender por R$1,30. Só que eu era pastor na época. Pastoreava uma grande igreja. Eu fiquei pensando, Senhor, como eu sou fraco. Me perdoa. Eu voltei até a menina e peguei o pacote e falei, olha, você se enganou. É laranja lima, o preço é maior. Ela diz, nossa, quanta honestidade. Eu falei, você não sabe de nada. Porque não sabe mesmo, né? Ela estava julgando uma situação, mas na verdade, eu não estava assim. Isso é para demonstrar que eu e você, puxa, nós somos muito frágeis. E às vezes a gente acha, não, eu sou santo porque eu não tenho preconceito. Eu não tenho nenhum preconceito contra ninguém, de raça, de sexo, nada. Mas não é só isso. É ser sensato sobre quem você é diante dele. Irmãos, eu sei quem eu sou diante dele. Eu sou Marcos Davi carente, frágil, que erra, que peca. Mas eu falo sempre para ele, Senhor, eu quero acertar. Eu quero ser aprovado por Ti. Eu queria que o Senhor se alegrasse comigo, Pai,
Porque a Bíblia diz que os nossos pecados ferem o coração dele. Assim como nos nossos relacionamentos pessoais, quando a gente erra, a gente magoa tanto alguém que ela chora. Você já viu alguém chorar? Eu já vi meu pai chorar por mim, minha mãe chorar por um erro que eu cometi. Isso dói muito lá na alma. Agora, imagine que espiritualmente aconteça o mesmo, porque Deus não é um robô. E Deus, ele é um ser pessoal, a Bíblia apresenta. Ele tem sentimentos. E a Bíblia diz que nós o ferimos. Quando eu disse àquela menina que estava tudo bem, peguei o pacote e coloquei com o preço errado, eu feri o coração dele. Davi feriu o coração de Deus. Por isso, o arrependimento ele é tão importante, tanto quanto a sensatez, de saber que nós precisamos muito dele, todos os dias. Por último, santidade humana não é só ausência de mesquinhez. De não se querer ter um contato maior com alguém, porque, na verdade, a visita de Jesus e 12, já receberam 13 pessoas na sua casa? O que isso lhe custa? Eu já recebi 13 pessoas na minha casa e um pouquinho mais. Te custa. Então não é só não ser mesquinho. Simão não foi mesquinho. Eu não acredito que Simão, ele não preparou um belo de um banquete. Mas não é só você deixar de ser avarento. Não é só você ser generoso. É você ser grato. Santidade tem a ver com gratidão. Tem a ver com reconhecimento de que o perdão é caro. A gente tem uma canção que a gente canta, eu nunca saberei o preço que foi pago na cruz. De verdade, em valores monetários, não. Mas a gente sabe que custou a vida de Jesus Cristo. O perdão para os meus pecados custou a vida de alguém. Alguém, você sabe de alguém que além de Jesus morreu por você? Você sabe de alguém? Não. Hoje, quando você ora e diz, Senhor, me perdoe, Senhor. Ele diz, claro que eu te perdoo. Mas esse perdão, ele não vem fácil. Ele veio por meio de uma morte de alguém, da cruz. Jesus é que tornou possível a segunda chance humana. E não há outro, viu? A Bíblia diz de Gênesis e Apocalipse que não há outra pessoa que Deus aceite a mediação entre você e ele. Só Jesus. Ninguém mais. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Não é a igreja, pastor Mar, não é ninguém. Só Jesus Cristo. E é ele que diz, Pai, eu morri por ele. Perdoa. Porque, Pai, ele está arrependido e quebrantado. Você consegue imaginar assim? 1 João diz que ele é nosso advogado. E aí quando a gente erra com ele, e a gente então, quebrantado, diz, Senhor, pode me perdoar? Diz que nesse exato momento, existem 7 bilhões de seres humanos hoje. Imagine que isso aconteça sempre, porque ele tem esse poder. E aí você quebrantado, imediatamente Jesus lá nos céus, diz a Bíblia, ele diz, Pai, eu conheço ele está quebrantado. E aí você recebe a paz, o perdão dele. E é isso que a mulher prostituta vai receber. Jesus vai olhar para ela e vai dizer, está vendo, Simão? Eu entrei aqui, você não me beijou, não me deu água para lavar os pés. Olha para essa mulher. Olha quanto amor ela me ofereceu. Quão grata ela é. Então, deixa eu te dizer uma coisa, Simão. Mulher, perdoados estão os teus pecados. Mas ele não disse isso para Simão. Vocês estão entendendo a história? Ele disse para a mulher. Por que ele não disse para Simão? Porque não houve arrependimento em lugar nenhum no coração dele. E só ele pode ver isso. Talvez os 12 apóstolos com Jesus não viram. Jesus, você não errou, não? A prostituta você disse que está perdoado. E ao nosso fariseu, ao nosso representante da lei, o Senhor não disse nada disso. Eles devem ter ficado mudos. E depois Jesus se volta para a mulher de novo e fala, vá em paz. Mas não disse que para Simão ficar em paz. Porque eu acho que nessa altura do campeonato não tinha mais clima. Não sei se já tinham comido a sobremesa, mas não tinha mais clima, o ambiente ficou pesado. E aí então Jesus talvez se levantou com os apóstolos, Pedro também, e aí a mulher vai sair, olha, vá, mas vá em paz, porque os teus pecados foram perdoados por causa do teu arrependimento, porque você se reconheceu pecadora e porque você é grata, ao ponto de se lançar aos pés, reconhecer quem você é e quem eu sou para te perdoar. Mas Jesus não fala nada para o Simão.
O Simão que preparou o banquete não recebe nenhuma palavra de Jesus nesse sentido. Simão, estamos indo. Fique com a paz. Não tem. E vocês já repararam que muitos de nós pedem perdão a Deus, mas a gente não tem paz. Porque a paz, essa paz que emana do perdão, só pode ser recebido quando a gente de verdade se arrepende. Mas se arrepende como de verdade um pecador. E se arrepende de verdade como um pecador com o coração grato. É essa a frase. O santo para Deus não é alguém que tem uma auréola, vestes brancas, que fica nas esquinas. Não é esse. É o quebrantado. É o que se entende como pecador e frágil e que se vale do perdão com gratidão. Não basta abrir o coração para a graça, é preciso se constranger diante dela. Eu amo esse meu relacionamento com Jesus Cristo. Jesus para mim não é só uma história. Para mim, Ele é o meu jeito de viver a vida. Eu sinto Jesus comigo, mais do que sinto minha esposa e meus filhos, mais do que sinto a igreja e meus amigos, eu sinto comigo. E porque eu sinto comigo, e sendo Ele meu amigo, eu quero sempre agradá-lo. Quero que Ele se sinta bem na minha presença. Eu quero engrandecê-lo, mas eu sou falho e eu erro. E porque eu erro, Ele diz, tudo bem, Marcos Davi, mas onde está o seu coração quebrantado? Está aqui, Senhor. Me arrependo pelo que eu fiz. E você sabe quem você é, Marcos Davi? Eu sei quem eu sou, Senhor. Um pecador que precisa muito da tua graça e da tua companhia. Sabe o que Ele fala? Vamos embora. Ele não nos expulsa da sua presença. Ele nos atrai para si. Como é que você vai viver essa semana? Essa é a pergunta que Ele faz para você. Haverá outras manifestações sociais, espero que as tenham, com paz, sem violência. Os jovens deixaram a passividade, estão se erguendo, estão atraindo várias pessoas. Deus quer que você também se levante e diga não. Pai, eu quero mais de Cristo e menos de mim. Sabe o que o pai falou para o filho? Filho, em você eu tenho toda a minha alegria. Sabe o que Jesus estava ensinando para a gente? Vocês ouviram meu pai falando? Os discípulos, sim. Então Ele quer dizer isso de vocês também. Porque como eu, vocês são filhos dEle. Vivam uma vida que o agrade. Eu queria convidar vocês a gente fazer isso. A gente fazer a nossa oração. Que ninguém tem que ouvir do lado. Que nem eu tenha que ouvir, só Ele. E sabe, Ele tem ouvidos que ouvem a alma. Então eu queria que você dissesse, Senhor, eu estou aqui nessa noite, caí de paraquedas aqui, e eu ouvi essa história aí, acho que tem a ver comigo também. Eu queria viver uma vida que agrade o Senhor, me ajuda. Essa oração atinge o coração dele. Faça agora, faça a sua oração a Ele. Se Ele falou ao teu coração, se tem alguma coisa a ver com a tua vida, então fale algo para Ele. Às vezes a gente fecha os olhos para não perder a atenção. Por isso, não pense em palavras bonitas, porque Ele não está preocupado com palavras bonitas. Ele está preocupado com o teu coração, com o que você tem a dizer para Ele. Diga alguma coisa por tudo que você ouviu. Senhor, o Senhor está recebendo várias orações agora, que cada pessoa neste lugar está fazendo a Ti. Eles falam com sinceridade, ó Pai, sobre a vida que tem levado em relação a Ti. Ouça-os, Pai, porque eles amam o Senhor. E receba cada oração agora como um gesto de amor e carinho para o Senhor. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Queria fazer um convite a você que veio. Eu queria
te oferecer a oportunidade, não de entrar em um negócio. Outro dia me ofereceram um negócio. Eu falei, eu preciso pensar. Negócios a gente precisa pensar. Mas o que eu vou lhe oferecer agora foi o que me foi oferecido quando eu tinha 11 anos. Uma oportunidade de ter um relacionamento com o Criador do Universo. Isso não é negócio, é aliança. Queria te oferecer isso. Queria que você entregasse sua vida a Jesus, ou quem sabe haja pessoas aqui, como na primeira celebração, que estão distantes do Senhor e querem voltar. Então eu queria te dar essa oportunidade. Você não precisa levantar e vir à frente. Nem vou perguntar para você, pedir para você ficar em pé e perguntar o seu nome. Mas eu queria apenas que você levantasse a mão. Pastor, eu entendi tudo que foi dito e eu quero entregar minha vida a Jesus. Isso é suficiente. Alguém quer fazer isso agora? Deus abençoe. Pode abaixar sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém que eu não tenha visto? Quer entregar sua vida a Jesus? Deus abençoe. Amém. Amém. Vocês entenderam. Vocês entenderam. Eu aceitei um desafio de Deus nessa mensagem. E eu disse, Senhor, eu quero pecar menos. Me ajude nesse propósito. Cada vez que eu pecar, me dê consciência dele. Eu queria também te oferecer esse desafio. De você dizer, Senhor, eu também quero, como o Marcos Davi. Também eu quero viver uma vida que agrade mais o teu coração. Eu queria te desafiar a ficar em pé. Se você é um desses que aceita o desafio de querer, como eu, agradar mais o coração de Deus, fazer o que Ele quer, com a força dEle. Amém. Nós aceitamos o desafio dos céus. Amém. Paulo disse, eu sou o pior dos pecadores. Simão disse, o Senhor não conhece essa mulher prostituta. Senhor, nós nos reconhecemos diante de Ti, como filhos carentes. Vamos cantar? Tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradecemos, Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Vamos dar as mãos. Obrigado, Senhor, obrigado. Por tudo que tens feito, Ele morreu na cruz por nós. Vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens, te agradeço, meu Senhor. te agradeço. Meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter
toda a sua fé. Por ter morrido em meu lugar te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Bom demais, né? Vamos orar. Segura na mão do teu irmão. Obrigado por essa noite, Pai, porque ela nos apresenta uma nova semana. Amanhã será o segundo dia, ó Deus, e desejamos aplicar e viver tudo o que ouvimos nessa noite de Ti. Pai, que haja sensatez, para que ao invés de julgarmos, saibamos quem somos diante de Ti, pecadores. Que nos arrependamos, ó Pai, diante de Ti, pelos erros que cometemos, bem como diante dos homens, pelas falhas que cometemos, Pai. E que haja gratidão pelo Teu perdão, que haja gratidão pelos Teus abraços, pela Tua intervenção, ó Deus, pela Tua misericórdia, pela nova chance que o Senhor nos dá, porque mesmo falhos, o Senhor insiste em nos amar, insiste em nos dar, ó Deus, um novo momento. Obrigado, Pai. O Senhor, ó Deus, viu as pessoas que levantaram suas mãos, se reconciliando contigo e entregando suas vidas a Ti, Pai. Abençoa-os. O Senhor conhece o nome de cada uma delas. Abençoa, Pai, fortaleça, confirma essa decisão diante de Ti, para o Teu louvor e para a Tua glória. Que o Teu amor, Pai, a graça de Teu Filho e o consolo do Teu Espírito sejam sobre nós, sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra. Oramos pela paz em Jerusalém, em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém. Vão em paz, dá um abraço apertado aí na pessoa ao teu lado. Deseja a ela uma boa semana, que Deus a todos abençoe e guarde. Ministério de Homens, sábado, 9 horas aqui na Ibage. Meio quilo de carne, é isso mesmo? Não é 10 quilos não, meio quilo, hein?